ver pelo lado do Fogão, e eu tava pensando aqui sobre a temporada do Botafogo, em relação à quantidade de jogos, lembrando que o Botafogo também participou da pré-Libertadores, né? Então, assim, teve alguns joguinhos a mais, são só 4, mas são jogos com a exigência mental muito alta. E a gente teve um momento do ano ali, não sei se você lembra, que o Arthur, ele rodava muito meio de campo, e o time do Botafogo mesmo. Ele uma hora colocava o Danilo, uma hora colocava o Gregory, lembra? Uma hora colocava o Tietchan, improvisava o Tietchan ali, improvisava o Tietchan aqui. A gente até brincava que era só jogar o colete, quem pegar joga. Exato. E agora, na reta final, ele já começa a entender que ele tem um time e é com esse time que ele vai brigar pelas duas competições. Já se entendeu que o Botafogo não vai chegar nessa de poupar no Brasileiro, que ele tá buscando as duas competições, o Vene Casagrande. Até porque, Fernandinha, se a gente for parar e analisar, a final da Libertadores, que será o jogo mais importante da história do Botafogo, é daqui a um mês só, no dia 30 de novembro. Então, até lá, você vai fazer o quê? Sim. Vai poupar sempre o seu time titular? É claro que não. Inclusive, para esse jogo, ele vai começar com o time titular, porque ele poupou no jogo contra o Peñarol, então ele já tem uma espinha dorsal, a gente já sabe muito bem isso, e eu acho que ele está certo, ele tem que focar ao máximo nessas rodadas que antecedem a final da Libertadores, porque o Botafogo é o atual líder, está brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Então, sim, tem que dar tudo de si nesses jogos, mas a gente sabe que, independentemente do jogador que entrar em campo, uma ou outra posição, o nível acaba caindo um pouco, mas são jogadores que sabem o que fazer. É isso que eu gosto de ressaltar. O técnico Arthur Jorge tem um elenco na mão. Os jogadores sabem, são muito bem treinados. Então, independentemente de quem entra em campo ali, você pode ter certeza que a função tática e até mesmo técnica será cumprida. Mas é óbvio que, repito, em determinadas posições o nível acaba caindo um pouquinho. Lembrando que falta ainda para esse jogo, é na terça-feira, segunda a gente debate mais. Você queria falar alguma coisa? Dois pontos importantes, um pro lado do Vasco e o outro pro lado do Botafogo. Vou começar pelo Botafogo. O Palmeiras enfrenta o Corinthians fora de casa. Então, nessa briga pela rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo tá jogando em casa, o Palmeiras fora. O Botafogo em casa, o Palmeiras fora e vice-versa. Então, o Botafogo vencendo o Vasco da Gama e o Palmeiras tropeçando contra o Corinthians, o que não seria nenhum absurdo, o Botafogo poderia aumentar ainda mais a vantagem. Cadê meu leque, Alex? Pelo amor de... no Campeonato Brasileiro. Dani, o Botafogo tinha vantagem, tudo certo, 5-0, mas o jogo foi... Deu uma emoçãozinha no negócio também, hein, Dani? Com certeza, Mari. A gente já está vendo as imagens aí, né, da partida de ontem. Vocês fiquem com a gente também. Acho que foi um Peñarol acima do esperado, né? A gente já previa aqui que ia ser, Mauro, um Peñarol que ia tentar uma vitória para a sua torcida, para quem estava ali apoiando essa festa, embora tenha mudado de estádio na última hora. Mas, assim, ainda bem que o Peñarol só resolveu se entregar à partida dessa maneira no jogo de volta, porque senão dificilmente o Botafogo teria construído um placar tão elástico no jogo de ida. Olhando assim os 4 tempos, né, dos 2 jogos, você pode até dizer que o Peñarol foi melhor em 3, né? Porque foi só no segundo tempo do primeiro jogo que o Botafogo deu aquela deslanchada e fez 5 gols. Mas não dá para avaliar assim por causa dos 2 tempos de ontem, porque não era o mesmo Botafogo, né? Era um Botafogo totalmente desfigurado, né? Inclusive com o ataque da seleção no banco de reservas, né? O Igor Jesus e o Luiz Henrique, né? Uma bobagem enorme do goleiro, né, que foi chutar o John. Aguerre. O Aguerre. Ontem eu falava aqui da preocupação que eu estava do John jogar com cartão. Num lance como esse aí, mas o goleiro nunca leva cartão e tal. Você vê que o goleiro do adversário foi expulso. E se o John, esse lance aí, só para aproveitar esse lance, não deu para entender, porque o juiz não deu o pênalti e não deu o gol. Porque aí deveria ter esperado a jogada terminar e aí dava o gol, então. Então o Botafogo nem teve o pênalti, que ele foi olhar no VAR, voltou. Mas enfim, então não dá porque ontem era um outro Botafogo. Talvez tenha sido o pior jogo do Botafogo no ano. E daí? Não mudou nada. Já vinha com uma vantagem de 5-0. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Lutar, ganhar o jogo ontem faria nenhuma diferença. Não é um jogo que vai interferir em nenhum favoritismo aí, de um lado ou para o outro, animicamente, para o Botafogo na final. Não tem nada a ver, esse jogo aí vai ser esquecido pelo Botafogo, que gloriosamente chega pela primeira vez a uma final, todo entusiasmado, querendo o primeiro título de Libertadores. E ontem jogou mal? Sim, jogou mal. Um time, vários jogadores individualmente não foram bem e aí coletivamente também não funcionou. Inclusive o sistema colocado pelo Arthur, enfim, nada deu certo. Foi mais tenso
E o Botafoguense sempre fica naquela, né? Ó, aí, o terceiro gol e Mauro. tal. Pode dizer, Birra. Mais tenso do que preocupante, isso que eu ia dizer, viu, Birra? Eu acho que por mais que tivesse feito 2-0 e estava 11 contra 10 e aí fez 2-0, falando não é possível, não é possível. Mas não era possível sofrer uma virada depois de 5-0, Birra. Não, e eu acho que tudo que aconteceu ontem, eu fico imaginando o vestiário e a concentração do Botafogo. Todo o ambiente que foi criado por conta de uma retórica muito editada e ruim daquilo que aconteceu no Rio de Janeiro com os torcedores do Peñarol, ou do que os torcedores do Peñarol fizeram no Rio de Janeiro, colocando de um lado os culpados, do outro lado só tinha vilão, todos... Os anjos e os demônios nessa história, E nesse né? caso os brasileiros estavam do lado errado, e aqui sem puxar para nacionalidade, para essas coisas assim, eu não gosto disso, né? Era óbvio que houve erros e aos montes também da torcida do Peñarol, só que criou-se um clima bélico a ponto do governo uruguaio não garantir a segurança do jogo no estádio do Peñarol, né? Aí os jogadores vão para lá, estão vivendo isso. Primeiro, eles têm preocupação se seus familiares vão ou não vão no jogo. A torcida do Botafogo, preocupada. Era óbvio que o Peñarol ia fazer tudo para, entre aspas, se vingar. Isso é muito ruim. Para se vingar. Então, se pudesse bater em algum jogador, bateria. Se pudesse cavar a expulsão de algum jogador do Botafogo para tentar tirá-lo da decisão, provavelmente também faria. E o Botafogo foi para lá intimidado. Com um time alternativo, faz muito bem. Fez muito bem o Arthur Jorge de colocar um time alternativo, não tinha porquê de colocar os times, os principais jogadores, tanto pela questão física quanto também pela questão esportiva, porque o Botafogo tem uma outra frente que é a disputa pelo Campeonato Brasileiro. Ele tirou os pendurados. O Luiz Henrique, imagina. Não, esses então... Não tinha nem discussão. Esse não tinha nem que discutir, porque o Botafogo está disputando o Campeonato Brasileiro, ele precisa dividir forças. Dividir forças não é só uma questão física, é uma capacidade uma questão de se concentrar também nas duas disputas para poder jogar no mesmo lado. Luiz Henrique, por exemplo, enunciou o jogo contra o Peñarol. O jogo seguinte não jogou bem, né? Por quê? O futebol desapareceu. Não. A dificuldade de mobilização para as duas competições, sendo que você sai de um 5-0 épico numa semifinal de Libertadores, né? Onde você coloca os dois pés na outra decisão, na decisão do torneio, em que seu clube nunca chegou. Isso tudo E depois tem que focar no outro jogo. Focar no outro jogo, por que ia atuar? Então, eu acho que o Botafogo fez tudo certo, acho que tudo aconteceu ontem, é parte muito do ambiente, a atuação do Botafogo ontem não tem O jogo de ontem, ele foi mais sobre o Peñarol do que sobre o Botafogo, né? Sim. Era natural, até por essa questão da concentração, o Botafogo sabia que estava classificado. Claro. Então, o jogo de ontem foi um grande exemplo sobre como o emocional, o psicológico afeta, o nível de concentração afeta. O Botafogo sabia que estava classificado. O Peñarol entrou pela sua dignidade. E o Peñarol, mesmo jogando fora do seu estádio, e aí a gente tem que ressaltar, né? A gente fala muito dos times brasileiros, naturalmente, mas o Peñarol foi muito longe na competição. O Peñarol fez uma excepcional Conmebol Libertadores. Dentro da sua possibilidade, sem O dúvida. Peñarol ganhou em Montevidéu do Atlético Mineiro finalista, do Botafogo finalista. Quebrou aquela sequência do Milito. Quando ele chega, É já isso. com 12 jogos, foi Peñarol, lá. eu estava assistindo o jogo ontem na transmissão da ESPN aqui na América do Sul, da Argentina. O Peñarol não perde em casa pela Libertadores desde 2017. Então Caramba. é difícil jogar em Montevidéu contra o Peñarol. Então, assim, o jogo do Botafogo não foi bom? Claro que não foi bom. O Botafogo já estava classificado. O Peñarol fez um tremendo jogo. O Peñarol em Montevidéu é difícil de ser batido. Ele ganhou dos dois finalistas da Libertadores dentro da sua casa. Mas o Botafogo cozinhou o tempo como tinha que cozinhar, perdeu pela vantagem que podia perder e está classificadíssimo para uma final com uma campanha incrível. A história do Botafogo na Libertadores, de pré-Libertadores, de perder... Mudança de técnico. Perder jogadores machucados, mudança de técnico, estreando um técnico que nunca tinha... Acho que o Arthur Jorge só tinha ouvido falar em altitude no dicionário na escola. E ele foi lidar logo na chegada em Quito, perdendo os primeiros jogos da competição. Então o Botafogo... Com 4 atacantes, você lembra? Que a É gente isso. falou, cara, acho que ele não conhece, não sabe direito o que tá acontecendo. Se a gente for olhar, o Botafogo jogou mata-mata a Libertadores inteira, porque a pré é mata-mata. A fase de grupos virou mata-mata porque o Botafogo perdeu os primeiros verdade. jogos. E na fase mata-mata de fato, o Botafogo tombou 11 troféus de Libertadores. 3 do São Paulo, 3 do Palmeiras, 5 do Peñarol. Na minha conta isso dá 11. Então é uma campanha absolutamente épica do Botafogo nessa competição. E depois de um 5-0, com o elenco que o Botafogo tem, se você não usa os jogadores que estão mais vezes na reserva,
é desvalorizar o próprio elenco. É desvalorizar esses caras do Botafogo. Os jogadores do Botafogo ontem puderam disputar uma semifinal de Libertadores que entram menos no time. Né? Então o elenco é exatamente para isso. Porque muita gente tem que respeitar. Mas no futebol você não sabe. Não, você não sabe, mas não existe tomar 5-0 do Peñarol. Porque se 5-0 não é um suficiente para você conseguir administrar algo, com qual placar você administra alguma coisa? Fora o nível de desconfiança que o treinador mostraria dos jogadores que estão à disposição e não são titulares. Sim. Então, assim, eu acho que ontem foi uma exceção gerada por diversas circunstâncias e a principal delas é que o Botafogo meteu 5-0 no jogo de ida e pôde fazer isso. E Dani, é muito doido, né? Porque a gente já começa, imagina, coisa pouca, assim, que eu sou ansiosa, esse tipo de coisa. Não. Você? Pensando na final da Libertadores, por exemplo, daqui a um mês, mas a gente começa, a nossa conversa, ela vai por tempos, né? A minha opinião, Dani, vai ter uma duração de um story, 24 horas. Porque até daqui a um mês, tem jogador que pode, infelizmente, se lesionar, voltar. O Atlético tem os 2 jogos de final de Copa do Brasil contra o Flamengo. O Botafogo tem esse Campeonato Brasileiro com jogo contra o Palmeiras e contra o Atlético, até a decisão também, né, da Conmebol Libertadores. A nossa análise de hoje, duração de um story. Porque hoje se tá 50-50, 55-45. Tá. Você conhece, chama Instagram. Eu sei o que é um story. Aí... Eu acho curioso usar esse termo Embora aqui. você nunca tenha feito um. Não faço a menor ideia. Mas 55-45, essa conversa vai ter que ser atualizada até o dia do jogo, Dani. Com certeza, Mari, até porque a gente está vendo um time que já está moldado de acordo com o seu treinador há mais tempo, eu acho até que é o Arthur Jorge e o Botafogo, apesar disso que o Mauro traz de ontem, né, Mauro, assim, de um jogo ruim. Não vou tentar defender o Botafogo, até porque ele nem precisa disso. Acho que são alguns elementos que fazem essa queda de produção num jogo em que a vaga está garantida, porque estava garantida, assim. É a concentração, é pensar na outra competição, é natural do ser humano você saber que você é superior àquela outra equipe. Então, esse é um ponto para olhar o Botafogo e saber que o Arthur Jorge já passou por várias intempéries no caminho e resolveu todas. Se a gente pegar, a Mari falou da estreia dele na altitude e lembrar que ele perdeu Jefinho, Júnior Santos, Eduardo e achou soluções para tudo isso sem que isso gerasse um problema de queda de rendimento, é incrível também. Mas, ao mesmo tempo, do outro lado, tem um Milito que conseguiu extrair maneiras de jogar do seu time. Acho que foi até ajudado por algumas saídas, contusões no caso, mas acabou encontrando a melhor forma desse Galo, né? Você consegue apontar? Foi Mariana, não fui eu, hein? Foi Mariana que pediu favoritismo aqui. Não. Já tô contaminada com o tal do dito isso. Não. Eu acho, a princípio, que é um trabalho maravilhoso do Milito e ele pode não ganhar nada. E ele tem 55% de rendimento. Tem 2 finais, não fala isso pro torcedor do Galo agora que ele vai surtar. Ele pode não ganhar, ele vai jogar com o Flamengo e com o Botafogo. E mesmo assim será um bom... Acho que a Mari engasgou lá. Não, eu acho que será um ótimo trabalho do Milito. Mas o torcedor brasileiro, a gente sabe como é que é. Não ganhou, foi vice, então não foi legal. Pô, ele vai ganhar do Flamengo? Tá escrito já isso? Ele vai ganhar do Botafogo? Tá escrito? Não sei. E o que eu quero dizer é que, independentemente do que aconteça, ou ele ganha nas duas ou não ganha nenhuma, eu acho que é ótimo o trabalho dele. E se o Botafogo não ganhar, o do Arthur também. Entendeu? A gente não sabe quem vai ganhar. É um encontro muito gigante aí. Né? Então, os dois têm muitos méritos para chegar. O Arthur ontem, ele já tinha 5 caras com cartão. Eu não sei até que ponto isso não o ajudou já. Deixa eu tirar logo. Deixa eu tirar 4 aqui, Eu tirei o 4, acho que se arriscou, repito. E ele falando pro John, não sei se vocês repararam, hein, vocês 3 aí também, você, Mauro. Ele virava pro John e fazia assim, não fala com o árbitro, não fala com o árbitro. Não fala, não faz cera para bater, não faz cera para bater tiro de meta, que esse era o meu medo. Ele só ficou caído quando realmente machucou, mas até assim o torcedor ficava assim, será que o árbitro vai achar que ele está caindo tempo demais e ele está machucado, mas vai lá dar um amarelo? Eu achei arriscado, eu acho que não havia necessidade, tinha o gatito lá, mas enfim. Aí ele foi obrigado a colocar a Almada e o Barbosa estava com cartão, mas aí foi por causa da expulsão, né, que o Botafogo sofreu, então e o Barbosa disse que jogou muito tenso os minutos que entrou, porque é óbvio, todo mundo quer estar na final. E ele, além disso, tirou outros titulares. Mas aí, eu concordo com o Bini, o elenco é muito bom, etc. Mas quando você muda 5, 6 de uma vez, talvez não é fácil funcionar tudo. É diferente quando você... agora eu vou trocar o cara aqui durante o jogo, vou botar 2 caras, você botar 6 de uma vez, aí a coisa não funcionou taticamente. Mas, repito, o jogo de ontem está esquecido, fica de lado. O trabalho do Arthur Jorge é ótimo, não vale nada. Se o Botafogo tivesse ganho ou perdido,
vai com tudo do mesmo jeito. É no Campeonato Brasileiro, que por sinal, Mariana sabe que Atlético e Botafogo vão se encontrar antes, né? Pelo Campeonato Brasileiro. O jogo é em Minas e o Botafogo precisa dessa briga muito mais do que o Atlético. Não sei, Mariana, Zupac... Mariana está estudando a tabela do Brasileiro? Decorou? Não, eu sei, é que o Botafogo Dani, pega... O Botafogo eu acho que vai pega depender... Não, o Botafogo vai ter que pegar, né, dessa reta até lá, o próprio Atlético. Não sei se os dois vão esconder o jogo, que é 10 dias antes da final, viu, Mariana? É perto, né, Mari? 10 dias antes aí. É isso aí, torcida alvinegra. Como é bom, como é gratificante ver a imprensa, a mídia esportiva rasgando elogios ao glorioso Botafogo. Chegou à final da Libertadores. Temos que parabenizar todo o grupo do Botafogo, né? Diretoria, comissão técnica, John Texto, jogadores. Todo mundo, o Botafogo, assim, nós temos que parabenizar, sabe? Porque o que esses caras fizeram à frente, né, do Botafogo, e um curto tempo né, como de casa, né, e um curto prazo, é, assim, algo fantástico. É algo para bater palma, porque, assim, eu tô muito feliz com tudo que vem acontecendo com o Botafogo. Temos que parabenizar todo mundo. Essa que é a verdade. Time do Botafogo, todo mundo jogando muita bola. Então, assim, alô, torcida, jogadores, né? Estamos na final da Libertadores, vamos ganhar esse Campeonato Brasileiro. Então, assim, o que não ganhamos ano passado, vamos ganhar em dobro, que é o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, porque o Botafogo merece. Essa que é a verdade. Vocês concordam? Quero ouvir a opinião de todos vocês, que era também para o Botafogo ter ganho na última temporada, se não fosse aquilo tudo que aconteceu. Então é isso, galera. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!